uma grande ministra de crianças chamada Beck Fischer, uma ministra internacional de crianças, e ela fala uma frase que eu gosto muito. Ela diz que as crianças precisam ter suas próprias experiências com Deus, a sua fé cimentada nele. E isso é tão real porque eu vivi isso. Eu disse para você que eu fui para a igreja conhecer a Cristo em torno de 3 anos de idade, mas quando eu tinha aproximadamente 17 anos, mesmo apaixonada por Jesus, eu comecei a me esfriar na fé. E o que ocorre? Algumas igrejas, hoje, felizmente, isso tem mudado, mas algumas igrejas ainda não têm ministérios apropriados para os pré-adolescentes e para os adolescentes. Então, eles passam uma infância maravilhosa na igreja, num ministério infantil maravilhoso, mas quando chega na pré-adolescência e na adolescência, eles não se sentem mais parte daquele corpo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não tinha mais, eu não sentia que eu não tinha espaço ali. Você não, onde você frequentava não tinha esse Não espaço para tinha essa estrutura. adolescentes. Ou era o culto de jovens, que na maioria já eram jovens casados, ou eram as crianças. Então eu ficava naquele meio termo. E aí começou essa curiosidade, com a falsa sensação de que eu estava perdendo algo no mundo. Já que você cresce dentro da igreja, né? E eu comecei a deixar de frequentar o culto, deixar de me interessar pelas coisas do Senhor e comecei um relacionamento com alguém não cristão. Caí numa das maiores armadilhas que uma mulher pode cair, né? Uma moça pode cair, uma moça cristã. Como que seus Achar pais lidaram com isso? muito mal. Eles não aprovaram o relacionamento, não me impediram, porque nessa ocasião eu já tinha 19 anos. Então, eles não conseguiram, né? Eles me aconselharam, mas eles não conseguiram me impedir que eu seguisse com o relacionamento. E foram anos bem difíceis. Foram anos difíceis para eles e anos difíceis para mim, porque eu vivi um relacionamento abusivo. Nesse momento, eu já não estava mais frequentando a igreja, embora o temor do Senhor nunca saiu de dentro de mim. Então, eu estava ali no mundo e sabia que aquele não era o meu lugar, e me sentindo cada vez mais distante do Senhor. O que você acha que te tirou da igreja? Você acha que o que te tirou da igreja foi realmente não haver um ministério para sua idade? Foi uma soma de fatores, né? Falando por mim e pela experiência do que eu acompanho hoje, esse êxodo dos adolescentes da igreja, é essa soma de não ter a fé cimentada, porque assim, eu amava o ministério infantil, eu amava as histórias bíblicas, amava estar na igreja, mas até então eu não tinha tido a minha própria experiência com Deus. O que é ter uma experiência com Deus? É você sentir Deus com você, é você experimentar Deus. O batismo no Espírito Santo, as experiências sobrenaturais, eu não tinha tido nada disso. E aí eu não culpo a igreja, eu não tinha buscado isso. Mas tem gente, Kátia, também que a gente tem que falar isso, né? Que é muito importante, que também não tem essas experiências, que são adultos, que não falam em línguas, que, né, que quando você fala assim, eles receberam o batismo do Espírito Santo, foram batizados nas águas, mas não tiveram o batismo, e nem por isso quer dizer que o Senhor não está nessa vida, ou que elas não vão ter uma experiência, ou que o Senhor não está cuidando delas Não. em todos os detalhes. O batismo é algo a mais, né? Não é uma condição para você ser salvo, para você ter Cristo. É um fator a mais. Quando eu falo experiência, é ter a sua própria experiência no sentido de você viver algo sobrenatural, né? Eu acompanhei o seu testemunho do Galego, vocês viveram vários momentos sobrenaturais, né? Sim. Quando você vai buscar ajuda, Lise, fora, e aquele homem diz para você, realmente não mexa com os cristãos porque eles têm algo a mais, aquilo que você sentiu naquele momento é o Espírito Santo te ministrando a buscar a Cristo, né? Não foi só a fala dele, foi Isso uma mesmo, experiência sobrenatural. Então é nesse sentido que eu falo, eu não busquei isso, somou com a curiosidade, né, do mundo. Meu pai era extremamente, tentando acertar, claro, extremamente rígido na nossa educação. Então, nós vivemos num evangelho da década de 90, onde não podia assistir quase nada, não podia absolutamente ouvir nada no rádio, não podia ir para lugar nenhum. Você era obrigada a ir para a igreja? Não era obrigada porque eu gostava de ir. Então, eu era convidada e naturalmente eu ia. Tanto que quando eu me senti obrigada, eu parei de ir, infelizmente. Devia ter ido obrigada. Então, eu acho que isso também gerou uma curiosidade a mais para sentir que eu estava perdendo algo, que quando eu experimentei, eu vi que eu não estava perdendo nada, né? E por fim, o pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então, num relacionamento pecaminoso, eu estava afastada de Deus, do Espírito Santo. Então, isso foi me distanciando. Até que
um joelho dobrado, noites e noites, né, de uma mãe, uma oração de uma mãe pode muito em seus efeitos, me trouxe de volta. O Senhor usou a minha própria mãe, quando eu já estava com 21 anos, para me alertar. Minha mãe é profeta. E profeta, assim, de visão aberta, Lizzy, sabe? Aquela tipo Moisés na versão feminina, que Deus fala com ela, assim, boca a boca. E isso é bom e não é bom para enquanto filha, né? Porque aí Deus revela tudo para ela. E ela disse: Olha, Deus está me falando que Ele está te dando a última chance. E quando ela falou isso, Liz, eu me arrepiei assim dos pés à cabeça, porque eu senti que era Deus falando comigo. E eu estava já assim, me sentindo totalmente vazia, totalmente perdida no mundo. E ela disse para mim: é a sua última chance. Ou você volta para Jesus, ou então você se casa com esse rapaz e segue a sua vida. E parece que naquela hora as escamas dos meus olhos caíram. Era como se eu tivesse encantada naquele relacionamento. Que hoje eu olho para trás e falo, gente, como eu suportei todas aquelas situações. Era um relacionamento abusivo. Hoje se fala muito disso, mas na ocasião a gente não sabia, né? Vivia em Não se e não sabia. falava, né? Até porque quem não tem maturidade hoje, quando a gente ouve falar em relacionamento abusivo, claro que existe muitas coisas relacionadas a isso, né? Dificilmente uma pessoa que não é instruída corretamente com valores e princípios, dificilmente ela tem maturidade para levar um relacionamento. Sim, Então ele se torna, como falam hoje, um relacionamento abusivo, porque sim, não existe maturidade para levar, para você tratar o seu cônjuge, para você saber sim. o papel da mulher, o papel do homem dentro de um relacionamento, o que um faz, o que o outro não faz. E nessa época, provavelmente, não existia essa palavra. Na minha época, quando eu comecei também a namorar, não existia relacionamento abusivo. Exatamente. E aí eu me deparei com aquela fala, né, aquele chacoalhão de Deus, e foi maravilhoso, foi libertador. Naquele momento eu volto para o Senhor e volto para valer, para nunca mais sair.